foram escritas ali, que termina no capítulo 3, né? Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, que depois destas coisas, esse parágrafo começa e termina com essa mesma frasezinha aí: depois destas coisas, te mostrarei o que deve acontecer. Alguns dizem que essas palavras, depois destas coisas, alguns comentaristas dizem que essa frase equivale depois da era da igreja, que é a visão que João tem daquilo que Jesus vai ditando ele acerca das igrejas, seriam as eras que a igreja vai passando, e depois da era da igreja, então, acontecerá essas coisas. Então eu fui procurar Champlin e Stott, que praticamente foram os meus comentaristas aqui, né? Os meus, quando a gente precisa recorrer, né? Como é que é mesmo o nome que a gente fala? Hã? Não, sim, é fonte, mas tem uma palavra que é melhor, que é para a gente rir um pouquinho. Não tinha um programa, gente, na TV que fala assim, que você pode... Os universitários, gente, é isso. Eu fui nos universitários. Os meus foram Champlin, John Stott, basicamente esses dois que eu fiquei hoje, tá? São bons, né? Então Champlin ele vai dizer assim, que para alguns comentaristas, neste ponto, que essa é a ideia, né, de que a igreja, isso depois dessas coisas seria depois da era da igreja. Então, para alguns comentaristas, nesse ponto, seríamos convidados a acreditar que somente porque João via questões proféticas que são expostas depois das coisas relativas à igreja, que está registrado nos capítulos 2 e 3, que a igreja necessariamente estaria ausente quando essas coisas futuras estivessem no seu lugar. E eu não adicionei a nota aqui, mas a observação que o Champlin coloca, na verdade, quando eu falo Champlin, gente, são vários comentaristas, né? É ele que faz uma coletânea dos comentários também. Então, uma observação que esses comentaristas fazem é que, enquanto João está descrevendo ali aquilo que Jesus vai falando naquelas igrejas, é uma visão que Jesus tem da igreja na terra. Você está observando meu testemunho e tal, etc., né? A perseguição, lançar em prisão, ao vencedor, promessa, tudo mais. E a partir do capítulo 4, a visão é de que a igreja não está na terra mais, é uma igreja que já está nos céus, recebendo juntamente com João a visão. Essa é a observação que alguns comentaristas fazem. Então Champlin continua assim, alguns veem na expressão sobe aqui como o arrebatamento da igreja. Sobe para aqui. Alguns comentaristas, não é unânime. Gente, assim, Apocalipse não existe unanimidade. Não existe unanimidade no livro de Apocalipse, e são homens teólogos sérios, porque o livro é difícil de você, tem muita simbologia, muita alegoria, você tem história, e tem coisas que é visto de forma alegórica, outras que é visto de forma histórica, então é difícil, são estudos sérios, de pessoas sérias, comprometidas com Deus, mas nós não vamos encontrar uma unanimidade. O que é importante quando a gente está estudando, sobretudo este livro, é a gente tentar se situar, né, no tempo, como é que a igreja está, como é que nós estamos, essas coisas estão próximas de
de acontecer, estamos quase assim aqui palpando essas coisas. Então, alguns veem isso como o arrebatamento da igreja. Isso estaria associado ao som das trombetas, que está registrado nas cartas de Paulo. Aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 15, 55, olha o que Paulo diz, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, 52, 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, percebe? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você percebe que a visão de João é que ele vê uma porta aberta e a voz com som de trombeta. E o apóstolo Paulo está identificando que esse é o sinal do arrebatamento da igreja. Na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses seriam alguns textos que ancora o comentário desses teólogos que associam essa frase com o arrebatamento da igreja, que seria um período então bem posterior ao que nós estamos vivendo, né? O que estaria em debate, então, nessa questão, portanto, seria se a igreja passaria ou não passaria pelas tribulações descritas na sequência. Eu também não tomei nota, mas os comentaristas ali, eles vão dizer o seguinte: mas também não seria tão provável isso, uma vez que a visão ela está sendo dada por uma igreja que está sendo perseguida, que precisava ser encorajada e com fidelidade passar pelos momentos de tribulações. Pois bem, e Champlin acrescenta que a teologia daquela época, ela ensinou que tudo quanto sucede na terra já foi conhecido nos céus, como que tendo sido escrito nas estrelas. Essa é uma figura de linguagem que ele usa. Portanto, João sobe até lá a fim de obter uma ideia prévia daquilo que se sucede ou que se sucederá sobre a face da terra. E o fato é que a teologia normal, a teologia que nós conhecemos, ela admite, na mente de Deus, cujo lugar de habitação são os céus, tudo o que sucede ou sucederá aqui é do conhecimento de Deus, uma vez que Deus, ele vive fora do espaço-tempo. Ele vive fora do tempo. Ele é onisciente, onipresente, ele é onisciente, onipresente, onipotente, sem passado, sem futuro e sem presente. Deus, ele é. E ele está acima do tempo, acima das horas, como nós enxergamos e notamos tempo e espaço. Por isso ele conhece todas as coisas. Deus é de eternidade a eternidade. Ele conhece todas as coisas. Então João, ele é convidado a entrar nesse lugar da presença de Deus, onde ele tem um vislumbre das coisas que vão acontecer. João tem ele tem um privilégio de entrar ali na presença do Senhor, ele recebe esse convite. Portanto, João teria sido convidado, então, a penetrar os céus para descobrir o que sucederia à terra, e isso porque é plano do Senhor deixar algo registrado para que a igreja tivesse como se orientar. Então, e hoje nós vamos, assim, bem rapidamente aqui, nos ater um pouco nessa visão gloriosa que João recebeu de Jesus, e que alguns pouquíssimos homens tiveram, né, essa visão, alguns poucos tiveram. Isaías teve
teve uma visão, Ezequiel também teve, o apóstolo Paulo também foi arrebatado, a gente, né, até o terceiro céu, poucas pessoas tiveram. No capítulo, então, 4, João, ele é convidado a subir até a morada do Senhor. A Bíblia de aplicação pessoal, ela registra aqui e deixa claro que essa foi que o próprio João registra, que ele diz que ele estava em espírito, e essa expressão significa que o Espírito Santo estava lhe dando uma visão, né, mostrando situações e acontecimentos que ele só poderia ter visto pelo Senhor, que um homem, por ele mesmo, não teria condições. E após ter recebido então as cartas, João descreve a visão que tem. E de tudo que Deus mostra a João no livro, essa visão é a visão mais linda que tem, que é a visão dos céus, do trono, né? Ele tenta expressar por meio de palavras, por meio de imagens, tudo o que ele viu, mas nada pode se comparar. É como eu comer. Eu acho que foi Paul Tillich, se eu não me engano, que estava falando sobre a não existência de Deus, umas coisas meio doidas assim, e um senhor no meio da plateia, era para universitários que ele estava falando, né, tentando explicar a não existência de Deus, e um senhor no meio da plateia tirou uma maçã de uma sacola e começou a comer a maçã, e falou assim: Sr. Tillich, eu tenho só uma pergunta para você, e deu uma mordida na maçã, deu mais outra mordida na maçã, falou: então, essa maçã que eu estou comendo aqui, ela é doce ou ela é azeda? E aí o Tillich fala assim: mas como é que eu posso saber se eu não experimentei a maçã? E aquele senhor responde: esse Jesus que o senhor está falando aí, o senhor também não experimentou ele não, porque se o senhor experimentar, o senhor vai cair por terra esses seus argumentos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que João tenta expressar, mas ele viu, e a gente fica com a explicação que ele deu, até o dia que nós estaremos lá. E a gente vai poder dizer para João: olha, você tentou, mas é muito mais bonito pessoalmente, né? John Stott, ele vai dizer assim que, mas olha só, John Stott, ele diz que antes de tentar visualizar aquilo que João viu, precisamos notar duas declarações no versículo de abertura, que é esse primeiro versículo, cujo significado não é tão simples como parece ser. Em primeiro lugar, o que é o céu para o qual João estava olhando? Porque a Bíblia, ela usa essa palavra para descrever primeiro a região onde os pássaros voam. Em segundo lugar, a Bíblia usa também a região onde as estrelas brilham. Mas o céu para o qual João é convidado a entrar não é algo que possa ser subido de balão, ou de aeronave, ou de espaçonave, nada disso. O lugar ele é levado para o alto, como Paulo fora levado uma vez, que está registrado lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, Paulo registra: conheço um homem, está falando dele mesmo, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e ele não sabe dizer se no corpo ou fora do corpo, mas que Deus o sabe, e essa experiência ele tem guardado, e ele ouviu coisas inefáveis que ele não poderia inclusive dizer. Mas ainda assim a palavra pode ter pelo menos outros 3 significados. John Stott diz: primeiro, a palavra céu, ela significa um lugar perfeito que existe, mesmo agora, ao lado de um mundo imperfeito em que vivemos. É uma pergunta para reflexão. Ou, o céu seria a perfeita ordem das coisas que existirá após a destruição deste mundo? Ou ainda, os lugares celestiais de Efésios, que indicam um lugar isento de mal, mas a esfera da realidade espiritual, onde as máscaras foram completamente arrancadas, e tanto o bem como o mal são vistos como eles realmente são.
Então, a gente poderia aqui ficar só nessa parte aqui uma aula inteira. Então, isso serve para lançar luz sobre outra fase ambígua. O que deve acontecer depois dessas coisas? É claro que indica futuro, isso indica futuro, mas será que se refere ao futuro imediato de João? Ou toda a subsequente história da igreja? São perguntas que John Stott faz para a nossa reflexão, ele não dá a resposta, ele só faz a pergunta, para a gente pensar. Ou se refere ao nosso futuro, considerando que essas profecias, praticamente nenhuma delas ainda foram cumpridas. Uma vez que a teoria de que a igreja subiu, ainda não se cumpriu. Então, Apocalipse é cheio de simbolismos, e mesmo assim, tudo o que foi mostrado a João, provavelmente, com certeza, é muito superior àquilo que ele conseguiu descrever com palavras ou imagens, né? Agora, o que João realmente viu? João teve uma visão do trono de Deus. E para entender essa questão, nós precisamos saber os aspectos daquilo que ele presenciou. Apocalipse 1, então, fala que ele viu o trono. Em seguida, ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz que antes havia falado com ele, chamando-o para subir. Havia uma porta aberta nos céus. E João tem uma visão do trono de Deus. E essa porta aberta, Champlin, ele vai dizer, ele tem pouco comentário sobre isso, mas ele vai dizer basicamente que é um véu oculto que esse véu queria removido temporariamente, de tal forma que João pudesse entrar e ter essa visão de lá. Outros comentaristas vão dizer que essa porta aberta é o próprio Jesus Cristo, associado à voz de trombeta, associado ao que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De fato, essa porta seria a porta da salvação, pela qual toda a igreja entra em algum momento, e a igreja vai entrar. Então, João descreve que ele ouve a voz como essa voz de trombeta, que é uma referência à experiência da salvação e a voz do bom pastor. E ele tem uma visão do trono, né? Deus assentado no trono. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 4, aliás, versos 2 a 6, diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado, semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e de sardônico, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto a pedra de jaspe, e 4 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, cheios de olhos, diante e por detrás. Só até o versículo 6, só. Não, até o 6 que eu falei? Ou até o 8? Até o 6, né? Tem tanta coisa nesse texto aí, que 4 seres viventes, que tudo vê, os evangelhos são 4. Quando João ele viu o trono, esse alguém assentado, na verdade ele estava contemplando Deus assentado no seu trono. Os 4 seres viventes, eu falei. Os 24 tronos, nós vamos chegar lá. Mas tem 4 seres viventes também, que eu associei aqui com os 4 evangelhos, né? Os 4 seres viventes também estão lá. Ao redor do trono um arco-íris,
reflexo da glória de Deus ao redor do trono. Veja, Ezequiel viu isso. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versos 26 a 28, ele tem essa visão. Olha lá. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, Ezequiel descrevendo a sua visão, havia algo semelhante a um trono, como pedra de safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima e desde os seus lombos daí para baixo. Vi como fogo e um resplendor ao redor dela, como aspecto de arco que aparece na nuvem de dia de chuva, tá? Uma referência ao arco-íris, né? Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O arco-íris representa aqui também, veja bem, então nós temos a presença do arco-íris, que João vê, e o arco-íris é a primeira aliança de Deus com a humanidade. Fala, Mara. A Ezequiel capítulo 1, 26 e 28, a 28. O arco-íris aqui representa a aliança que Deus faz com a humanidade, antes mesmo do Sinai, depois do dilúvio. Aqui, João tem uma visão das alianças de Deus. Gênesis, verso 9 e 13, Deus diz: porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. E ele está vendo o sinal desta aliança. Já os relâmpagos, as vozes e trovões representam a ira de Deus, o seu poder com brilho, calor, energia, né, rapidez de executar juízo, mas tudo isso está relacionado com a aliança de Deus no Sinai, aonde o monte trovejava com relâmpagos, com luzes, com poder, o povo todo que ficou com medo quando Moisés, um povo mesmo disse para Moisés: Deus fala com você, nós não queremos que Deus fale conosco, não é isso que está lá registrado? Então essas vozes são sentenças, né, de julgamento e tudo mais, assim como que o Senhor havia se manifestado ali no Monte Sinai. É a visão que João tem. O mar, né, ele tem a visão do mar, que simboliza aqui a separação entre Deus e o homem. Esse mar é de cristal, e Champlin diz aqui que possivelmente simboliza a glória divina, que só os fiéis purificados pelo sangue de Cristo poderão pisar. Aí você vê uma associação do mar e da libertação do Egito, aonde só o povo de Deus pode passar pelo meio do mar, e que o exército do faraó, ele é punido ali, não pode passar. Eles tentam passar, mas não conseguem passar, eles são punidos, eles são mortos ali no mar. No filme O Peregrino, a gente vê que o cristão e a esperança e fiel, e todos aqueles que vão com ele, né? E o peregrino, o cristão, chega do outro lado lá, todo arranhado, mas chega, né? E tem um mar. Um último obstáculo é um mar, que tem, é um rio, é um lago, uma represa, na visão do John Bunyan, né? Mas tem um sujeito que não vem pela mesma, que não tem o mesmo selo que o cristão tem, e ele não pode entrar, fica por lado de fora. Então a gente vê aqui essa referência que João vê, das alianças de Deus. Então não tem como não deixar de perceber essas correlações, né, do Antigo e Novo Testamento, as alianças que Deus faz. No verso 4, então, ele diz que ao redor do trono há também os 24 anciãos, assentados neles, e 24 tronos e 24 anciãos assentados, vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Champlin comenta aqui que são subtronos reservados para seres elevadamente espirituais, que formam as cercanias imediatas do trono central.
e que são expressões simbólicas de hierarquia, poder e majestade. A gente ouve falar, quando a gente estuda um pouquinho de batalha espiritual, que até as hostes das trevas existem hierarquias, principados, potestades e tudo mais. No trono de Deus tem isso, né? Da onde que vem isso? Isso veio de lá, né? do trono de Deus. O número sugere aqui, são 24, e sugere os 12 patriarcas das tribos de Israel, e sugere aqui os 12 apóstolos, simbolizando dessa maneira a unidade dos salvos de todos os tempos e de todas as épocas. O termo ancião se refere aqui a homens sábios, né, que representam o povo, são aqueles que, né, os presbíteros são chamados de ancião. E há inúmeras interpretações acerca dos 24 anciãos, e que não há um significado certo. A ideia dos anciãos aqui, que entoam louvores a Deus, ela é contida na visão de Isaías. Isaías, capítulo 24, verso 23, diz: a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Então já é uma visão que Isaías tem. Então, a visão que João tem, ela vem assim, ela vem completando o Antigo e o Novo Testamento. E aqui algumas interpretações seriam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, mas cabe lembrar que a adoração, Champ comenta isso aqui, que a adoração no culto, no templo de Jerusalém, havia 24 turnos de revezamento literais, que eram funções dos levitas. Os levitas, eles se revezavam em 24 turnos, se ocupando de tal forma que nunca parava nada de ter louvor, de ter adoração, de ter iluminação. Era a função dos levitas, os turnos, né? Então, combinando a primeira e essa segunda ideia, esses dois pontos, é possível, então, supor que havia aqui 24 espíritos literais com elevadas funções celestiais que representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né? Que representam. E agora John Stott, ele faz um comentário muito interessante, eu anotei aqui: considerando que os anciãos e os seres viventes aqui representam o povo de Deus e o mundo criado por Deus, o mundo da natureza que foi amaldiçoado quando o homem foi amaldiçoado, que está registrado lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, comesse da árvore que eu te ordenar não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então aqui foi a maldição do homem e a maldição da criação. Então, considerando que os anciãos representam aqui o povo e o mundo criado por Deus, John Stott, ele observa que a Bíblia diz que a criação também será redimida, não apenas o ser humano será redimido, a própria criação será redimida, a natureza será redimida. Isso está registrado em Romanos capítulo 8, 19 a 21, vamos ler? Diz assim, que há uma ardente expectativa da criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda a revelação. Põe Romanos capítulo 8, Romanos 8, 19, para que o povo possa acompanhar aqui. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Veja o verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, John Stott ele conclui dizendo o seguinte: é por isso que a natureza se une à igreja na adoração. A igreja e a natureza se unem para louvar a Deus, pois ambos pertencem a Deus, não somente como Criador, mas também como Redentor. Eles louvam a Deus não apenas como Criador, mas também como seu Redentor. E a nota que ele faz é essa, que o cântico dos anciãos e dos seres viventes é superior aos dos anjos. Visto que os anjos, embora louvem ao Cordeiro que foi morto, eles não o conhecem como Salvador, eles apenas o adoram como Rei, como seu Rei. Mas nós como Criador e nosso Redentor. Você se lembra daquela parábola que Jesus fala, esse devia tanto e esse devia tanto, quem que vai adorar mais? Então, aquele que foi redimido, ele tem muito mais motivo para adorar a Deus. Então, vai dizer que esse louvor, é claro, gente, isso aqui é comentarista, mas faz todo sentido, né? As vestes brancas, que simbolizam a santidade e pureza dos servos, né, fiéis, são as únicas vestimentas adequadas para aqueles que são os vencedores. E essa é a razão principal porque domingo nós teremos batismo, e é a razão principal porque a gente coloca uma túnica branca, porque ela já está simbolizando essa túnica que você e eu receberemos naquele dia. As coroas representam glória, governo, poder, né, majestade, que é recebida, autoridade. Eles se prostram diante do poder de Deus, rendendo-se diante da majestade divina, entregando suas coroas ao Senhor. Iena. Mas eles adoram a Deus. Isso. Então, a Ena, ela está fazendo aqui um comentário de um estudo que ela ouviu, de que os anjos não cantam, de que os anjos dizem, eles falam, eles louvam a Deus dizendo, falando. Né? E o poeta já dizia que quem canta ora duas vezes. Tá bom, Ena. E você sabe que existe um estudo também dizendo que o espaço do louvor e da adoração, que quem ocupava o espaço principal nos céus era Lúcifer, e que foi precipitado por conta do pecado. E uma das razões por qual ele odeia tanto a igreja e persegue tanto a igreja, porque quem vai ocupar esse lugar é a igreja. É a igreja que vai ocupar o lugar da adoração no céu. E você e eu fazemos parte. Por isso que ele nos odeia tanto, por isso que ele te odeia tanto. E me odeia tanto, nos odeia tanto. Só que você não está sozinho, não. Ele odeia o tanto que ele quiser. Nós estamos do nosso lado, aquele que venceu. O texto também faz referência aqui aos 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, verso 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes, diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse número 7 significa a perfeição de Deus, e quando se refere aos 7 Espíritos de Deus, ele tem o sentido de que o Espírito Santo, ele é perfeito. 7 tochas, que são lâmpadas, né, portáteis na antiguidade, ela simboliza aqui a participação na criação e revelação do Espírito de Deus. Os 4 seres viventes, Apocalipse 4, de 6 a 8. Há diante do trono
como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, o número das asas, baseado aqui na descrição também que Isaías tem. Está lembrado da descrição, né, de Isaías, né, que ele viu os serafins no ano da morte do rei Uzias. E esses são os mesmos seres celestiais que o profeta Ezequiel também, ele vê e descreve. Isaías, então, se você quiser anotar, capítulo 6, verso 2 e 3, e Ezequiel, capítulo 1, verso 5, e Ezequiel, capítulo 1, versos 10 e 11. Você também vê essa mesma descrição. Vamos ler aqui, Ezequiel, capítulo 1, 5, diz assim, Ezequiel 1, 5, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha semelhança de homem. Verso 10, da forma dos seus rostos como de homem, à direita, os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda, de boi e rosto de águia. É a mesma visão que João tem, não tem contradição, é a mesma visão de João. Os seus olhos mostram que ele podem ver muito além do que o normal, né? Ele tem uma visão espiritual muito forte. Então aqui há algumas representações, uma sugestão de simbologia para essas representações, né? O leão representa a realeza, o poder. O novilho, ele é o pacificador, porque o boi ele é conhecido pela sua força, mas aqui ele é descrito como o novilho, que ele é um pacificador, ele é força controlada, né? O homem, que significa a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, e a águia, que é a rapidez, né? E a visão. Esses seres viventes nos ensinam que precisamos viver para adorar a Deus em todo o tempo, incansavelmente. E é um registro interessante, quando ele fala aqui acerca de que eles não têm descanso. Eles não têm descanso, proclamando de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando a gente ouve isso, a gente fica até meio chocado, né? Porque nós não conseguimos conceber a ideia de não descanso. A gente chega no final do dia, a gente está cansado. Ou a gente chega no final de um ano, a gente está sobrecarregado e precisamos de um tempo para poder ter um descanso, inclusive de mente, de tudo. Mas veja o comentário que Champlin faz aqui sobre isso. Ele diz assim, essa é uma referência para expressar que não há ocasião em que a providência divina não esteja em ação. Por isso não há descanso. As orações dos santos estão sempre lá, e a providência divina está sempre em ação sobre a minha vida e sobre a minha vida. No reino de Deus não há intervalo em seu governo, não há ponto cego em sua visão, e também não há diminuição de louvor que lhe é atribuído. Eu fiquei pensando sobre os 24 turnos lá dos levitas, e que isso continua, né? Aqui na terra continua, porque se a gente levar em consideração como que é o nome que se fala para os olhos aí? Se a gente levar em consideração o fuso horário, Deus está em permanente louvor e adoração por parte da igreja, por parte dos seus. Então, não há descanso. E se nós pensarmos que a igreja não é só, nós aqui somos ramos de uma única igreja, não existe várias igrejas. Existem várias denominações,
Existe várias denominações, presbiteriano, católico, metodista, existem denominações, mas igreja só existe uma, e só existe um Deus, e só existe uma fé, e só existe uma esperança, e só existe um só batismo. É uma só igreja. Essa igreja, o que acontecerá lá, ela já está acontecendo aqui, ó, de uma forma concomitante. Deus está recebendo, Ele recebe do seu povo, e a provisão dele é derramada sobre a sua igreja. Eu tomei aqui o registro de um livro de Enoque. O livro de Enoque, capítulo 41, verso 7, diz o seguinte: o sol e a lua, em suas órbitas, agradecem e louvam a Deus e não descansam, pois para eles sua ação de graças é descanso. Esse livro é apócrifo, mas não significa que não tem assim, verdades que a gente possa refletir. É uma boa pergunta, Ana. Guarda na tua caderneta aí, que eu vou precisar pesquisar isso aí. Mas é uma referência para nós, porque quando ele linka com as nossas necessidades, né? Quando ele linka com a provisão divina que derrama sobre os seus, né? Então veja, cada dia nós podemos entoar um novo cântico, entendendo que esse pode ser também o nosso descanso. E para tentar finalizar aqui com mais 10 minutos, a visão do livro selado, a parte dos selos nós vamos entrar na semana que vem, né? Mas para finalizar aqui, Apocalipse capítulo 5, verso de 1 a 8, nós temos a visão do livro selado, os 7 selos e a visão do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha onde vai aparecer as suas e as nossas orações lá, ó. Então há uma continuação aqui majestosa do trono de Deus que João percebe aqui no início do capítulo 5. Deus tinha um livro na mão direita, porque Ele é o possuidor de todos os direitos daquele documento, e todo o universo emudeceu diante da interrogação do anjo. Isso aqui é interessante. Ninguém podia abrir o livro, ninguém apareceu para tomar o livro da mão daquele que estava sentado. Essa nota é interessante, e aqui diz que João chorava, provavelmente ele temia porque ninguém seria capaz de abrir o livro que estava na mão de Deus. O Cordeiro tomou o livro e começou a abrir os selos. Então, olha o comentário que Champlin faz aqui. Um anjo forte, que é um poder super inteligente e sobre-humano, ele procurou alguém que fosse digno de ser o intérprete dos mistérios divinos, sobretudo no tocante aos destinos dos seres humanos. Quem tivesse o direito de falar e de agir em favor de Deus, teria o dever de
pesquisar esses mistérios. Então ele diz: o mundo está repleto de seitas, de líderes religiosos e políticos, os quais têm a presunção de que são capazes de fazer tal coisa. Então, nesse nosso texto aqui, a gente descobre que exclusivamente uma única pessoa é capaz de tomar o livro e abrir os 7 selos: Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Isso descreve a perspectiva do céu da ascensão vitoriosa de Jesus e da volta ao Pai. Ou seja, só Ele que pode, né? O livro, literalmente, aqui seria um rolo, né? A única forma do livro ser conhecido daquela época era um pergaminho enrolado, fechado com selos. Esses selos eram para dar garantia de que ele chega aqui, de que não seria alterado o seu conteúdo. Simboliza os mistérios de Deus, os planos de Deus, os propósitos, as obras do Senhor, que vai ser foco do próximo estudo, né? Mas aqui, alguns comentários de Champlin. Um livro com 7 selos, totalmente escritos, né? Pronto para ser aberto, mas totalmente fechado, indica que um caráter final e privado. Toda a criação expressa a sua incapacidade de, ao menos, olhar para o livro. Uma profunda tristeza de João, porque não percebe, né? Ninguém é possível, e a declaração de que o leão da tribo de Judá venceu, estando preparado para abrir o livro. O cordeiro que foi morto no meio do trono, ele é exibido com 7 chifres que representam o poder perfeito, né? Os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus, com todo discernimento. E o adiantamento formal do cordeiro, em que ele toma o livro da mão de Deus. Esse ato equivale ao recebimento de autoridade para governar, como mediador, e toda a criação entra em jubilosa celebração. E a adoração passa a fundamentar-se somente no fato de toda a criação, não apenas na criação, mas também sobre a realidade da redenção. Aqui fala do Cordeiro, que é um título messiâno que vincula a obra de Cristo às profecias do Antigo Testamento, o leão de Judá. O Cordeiro simboliza o Messias sofredor, que está lá no livro de Isaías, capítulo 53. A morte de Cristo na cruz é a base da nossa redenção. Somente Ele poderia abrir o livro. E a aparência do cordeiro o cordeiro ele era usado nas alianças do Antigo Testamento, nos sacrifícios, né? Então, veja, Deus assinando ali, né? Através da visão de João. Na época dos patriarcas, o cordeiro que era usado, e Jesus disse, né? João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele possui 7 chifres. Esse é o único momento em que fala da autoridade de Jesus. Todos os outros chifres que aparecem depois são considerados, são os inimigos de Deus que aparecem daí para frente. Mas aqui o cordeiro tem 7 chifres. Esse cordeiro é o grande vencedor e ele tem poder para resistir e derrotar os inimigos. Isso é uma prova que os cristãos, né, não foram deixados sem defesa. E João finaliza a sua visão, no capítulo 5, versos de 8 a 14, com a adoração ao Cordeiro, né? Quando tomou o livro, verso 8, capítulo 5, 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Tem um cântico que a gente
Tem um cântico, inclusive, né? Tem cântico. Quem foi? Foi o Asaf. Alguém colocou cântico, colocou melodia, né? Foste morto e compraste para Deus com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A gente percebe aqui Deus entregando a sua, entrega diretamente na mão da única pessoa que é digna de abrir os selos, né? Jesus. Nossas vidas estão na mão dele. A sua vida e a minha vida estão nas mãos desse Deus que é todo-poderoso e que é um Deus misericordioso. A visão do trono de Deus, ela é concluída com um grande culto de adoração. Quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos louvam ao Deus. Como é que João, bem provável, ficou muito impactado com tudo aquilo. E nós aguardamos essa maravilha se cumprir na vida da igreja, da qual você e eu fazemos parte.